Bloco Baixo FC, onde a tática fala alto, mas a resenha grita mais ainda. Fala galera do Bloco Baixo FC, quem fala aqui com vocês é Marlon Andrade. Vou falar um pouquinho do jogo do Vasco, o último jogo do Vasco contra Puerto Cabello. Segura esse espanhol do Puerto Cabello. E engraçado falar desse jogo porque eu não vou falar de tática, não vou falar do que literalmente aconteceu dentro de campo, mas vou falar de uma sensação estando lá, assistindo em loco, esse clube tão grandioso que é o gigantesco da colina Vasco da Gama, que hoje vai ser duramente criticado agora nesse vídeo. Já peço para você ir curtir, comentar, se puder compartilhar com alguém. E não necessariamente você precisa concordar com o que eu vou falar, então você pode comentar discordando, me xingando, falando o que você quiser. Fica à vontade, que isso é um espaço extremamente democrático para mim, para você e para todo mundo que gosta de futebol. Eu saí de casa e eu postei as seguintes stories antes de chegar em São Januário. Eu falei assim: estou indo para criticar o Carille em loco. Estarei lá para criticar o Carille, além de torcer pro Vasco da Gama. E chegando lá, por incrível que pareça, só aconteceu isso. Críticas ao Carille. Se vocês ouvirem ou lerem sobre uma torcida que vaiou o time, isso foi mentira. A torcida foi, e parece que a torcida foi disposta exatamente igual a mim a criticar o Carille e a vaiar o Carille. Se você pegar e você abrir os melhores momentos desse jogo, você vai falar: caraca, o Vasco amassou. O Vasco amassou, porque se não me engano, acho que foram 22 finalizações ou 23 finalizações, se não me engano, acho que foram 10 ou 11 finalizações em gol. Mas sendo que o Carille não entendeu que a insatisfação da torcida, um parênteses aqui, se eu lembrar de voltar, né? Mas um parênteses aqui, o Carille, ao final do jogo, ele deu um pique. Ele poderia estar em campo jogando, ajudando o Vasco. Ele saiu correndo. O juiz apitou, ele levantou e saiu correndo do banco. Correu pro vestiário porque a torcida já começou a gritar: fora Carille! Fora Carille! Meu sonho é que ele saia. Então, eu chegando lá e eu combinei com os amigos e falei: cara, a gente não vai ficar na organizada, vamos ficar na lateral, de lado, né, pro campo, da melhor forma para se assistir o jogo. E a gente vai assistir o jogo, literalmente assistir o jogo. E dito e feito, a gente ficou lá. Sendo que todo mundo foi disposto a criticar o Carille e ele não entendeu que o motivo é bem simples. É simples em parte, né? Também não vou ser leviano. O time não joga com vontade. E o time é taticamente mal preparado. Se o Carille resolvesse essas duas, entre aspas, simples coisas, ele teria um Vasco da Gama 1000 vezes mais efetivo e um Vasco da Gama 1000 vezes mais competitivo. Eu tô falando isso porque logo depois do jogo, o Carille em coletiva, o Carille falou: a gente não vai marcar impressão. Carille, você é técnico de futebol em 2025. O seu time é obrigado a ter versatilidade. Seu time é obrigado a saber ler momentos e ler situações quando se diz respeito ao adversário. Então, seu time é obrigado, sim, a marcar alto, a marcar em cima, quando o time é o Puerto Cabello. Que time é esse, pô? Quem é Puerto Cabello? Quem é Puerto Cabello, Carille? Você pode perguntar, ninguém sabia quem era esse time. Um outro parênteses: assim que os times se perfilaram ali para cantar o hino, a discrepância física era absurda. Tinham 2 jogadores do Puerto Cabello que, sem brincadeira, se eles tivessem 1,60 m é muito. Literalmente 1,55 m para baixo. Os dois, eles se misturavam com as crianças que eles entraram acompanhados, tá ligado? De tão pequenos que os caras eram, pô. E o PH tomou 2 sufocos dele. Esse garoto. É bizarro. Mas eu volto a falar, sabe por que o PH tomou esse sufoco? Aí, fechando parênteses e voltando ao que eu tava falando, sabe por que o PH tomou esse sufoco de uma criança, praticamente? Porque ele é mal treinado. O PH, ele não tem capacidade de fazer... O PH, para vocês entenderem, o PH é um atleta que... ele é um operário da bola. Com diversas ressalvas, tá? O PH, claramente, é um jogador que você deve falar o que ele tem que fazer. Senão, ele não vai fazer. Então, o PH tomou um sufoco porque ele é mal treinado. O João Vitor é ruim? Eu não acho o João Vitor ruim. Tanto que tiveram alguns bons times aí interessados nele para serem titulares desses times. O João Vitor é ruim? Não. Ele tem velocidade, ele é alto, ele tem relativamente uma boa saída de bola, uma razoável saída de bola.
Mas ele se posiciona muito mal. Ele é novo pra caraca. Poxa, esse moleque tem 25 anos ou 24 anos de idade. Então ele precisa ser treinado, ele precisa que alguém mostre o problema e dê a solução. E isso é papel do técnico. Eu poderia falar diversas coisas aqui em relação à tática, a observação de tática, coisa que o Carille não faz, cara. Depois do Barcelona, do Guardiola, depois do Barcelona do Guardiola, cara, o jogo aproximado para você ter posse de bola é realidade. E o que é essa aproximação? Quando um domina, você tem pelo menos duas opções, como se fosse um triângulo ou um quadrado. Não é isso? Futebol moderno não é isso? E o Vasco é incapaz de fazer isso em todos os setores. Logo, um gol que o Vasco tomou por conta de mau posicionamento do João Vitor contra o Corinthians, por exemplo, foi que o cara cruzou praticamente do meio campo e o João Vitor ameaçou a ir. Sendo que tinha, além do lateral esquerdo, marcando mal e porcamente, mas ainda tinha um outro zagueiro do Vasco, se não me engano era o Freitas que jogou essa partida. Tinha um outro zagueiro dando essa cobertura e ele não precisava dar alguns passos para frente, tá ligado? Isso é mau posicionamento. Isso tem que ser mostrado para ele falar aqui, cara, você precisa melhorar nisso, mas é o técnico que tem que fazer isso. Enfim, esquecendo as táticas, falando de postura agora, e taticamente o Vasco é mal treinado, esse foi o primeiro ponto que eu levantei, e o segundo é que o Vasco não tem vontade, cara. O Vasco não pode marcar atrás contra um time contra o Puerto Cabello. O Vasco tem peças suficientes para fazer uma marcação um pouco mais alta, pelo menos em alguma faixa de horário, em alguma faixa de tempo da primeira ou da segunda etapa, cara. Em algum momento o Vasco tem que fazer uma marcação, algum tipo de pressão. E o Carille não pode falar, cara, em coletiva, que não vai marcar em cima contra um Puerto Cabello, cara. O Vasco não pode marcar atrás contra o Melgar. O Melgar é um time que tem um escudo, uma harpa. Isso nem escudo de time, pô. Tá ligado? Então, tipo assim, o time já é mal treinado. Aí o time entra sem vontade e a sensação que dá é que os caras estão sem vontade, mas não é não, o Carille que tá mandando os caras fazerem isso. E isso é bizarro. O único atleta do Vasco da Gama que correu nesse jogo de terça-feira foi o Hugo Moura. Cara, sem brincadeira. Teve um lance que ele marcou, deu um bote na direita, o cara conseguiu se desvencilhar dele e sem cobertura, sem nada, ele continuou correndo atrás do cara, atrás da bola, né? Até o lado esquerdo. Da direita ele foi pro lado esquerdo. Isso é uma doideira, o único cara que fez isso. Tá entendendo? Então, tipo assim, aí você olha pros zagueiros, cara, tá eu aqui falando de tática, coisa que eu não queria falar, mas você olha pros zagueiros do Vasco, pro meio campo do Vasco, os caras ficam marcando a bola. Sem brincadeira, lembra criança? Você já foi uma criança, se você pegar uma bola e brincar com 10 crianças, brincar de golzinho com 10 crianças, você contra 10 crianças, as 10 crianças vai atrás de você sem pestanejar. E o Vasco faz muito isso, cara. Faz muito isso. A zaga do Vasco faz muito isso, marcar a bola, isso é irritante. Aí voltando aqui, né, falando da postura. E o Vasco entra sem vontade o tempo inteiro. Aí, a torcida, já vendo isso, já começa a encrespar com o Carille. Eu nunca vi isso, faz tempo, cara. Na verdade, faz tempo não, eu nunca vi isso em jogo do Vasco, tanto no Maracanã quanto em São Januário. A torcida inteira, com bateria sincronizada, cantando fora Carille e chamando o Carille de burro. Eu nunca tinha visto isso. Eu já vi um rumor ou outro, assim, com um técnico tipo Paiva na época, um rumor ou outro, assim, de uma vaiazinha pro técnico e tal. Mas do jeito que foi essa terça-feira, eu nunca tinha visto. Unanimidade, assim, contra um técnico. Aí, quando sai o gol, cara, o Verratti, ele transforma qualquer bola na área em algo produtivo. Sem brincadeira. O cruzamento foi fraco e pro alto e nas costas dele. Ele conseguiu converter em gol. Juro pra você, metade da torcida não gritou gol porque não acreditou que tinha sido gol. Foi assim, eu estava lá. Meio que o grito veio de um lugar e contagiou assim, tá ligado? Porque foi um cruzamento improvável, uma cabeçada improvável. Não, apesar de que quando chega no Verratti, as possibilidades aumentam em 90%. Mas esse foi o cenário. E aí, sabe o que aconteceu? Sabe como é que eles comemoraram? Comemoraram indo pro Carille e os jogadores brigando com a gente, com a torcida. O Coutinho e o Verratti pedindo apoio, assim, olha, pedindo pra apoiar. A galera gritando fora Carille. Porque a postura do time não é a postura de um time grande. O Vasco é um time gigantesco, cara. Então, aí eu tava lendo o que o Léo Jardim falou, né? O Léo Jardim falou que nunca viu antes. Pô, bizarro isso, hein, Léo Jardim? Também você falar isso, pelo amor de Deus, cara. O Léo Jardim falou que nunca tinha visto antes, tá lá no GE, nunca tinha visto antes um time ganhar
meter pressão e sair vaiado. Ninguém vaiou o time não, Léo Jardim. Ninguém vaiou o time não. A gente viu bola na trave, a gente viu o Coutinho, pô, melhorando em muito de rendimento. A gente viu o Hugo Moura correndo pra caraca, tanto que a gente aplaudiu. A gente viu o Nuno jogando o futebol clássico. Esse cara joga bola. A gente aplaudiu o Hugo, a gente aplaudiu o Nuno, a gente aplaudiu o Coutinho saindo. A gente não tem problema com o time, não. A gente tem problema com o Carille. Porque o Carille treina mal o time e isso é um fato. Isso é um fato. Só teve essa quantidade toda de finalização, só teve essa quantidade toda de, entre aspas, né, uma pressão, né, que é grandes aspas, só teve porque o time é extremamente fraco que vocês jogaram contra. O Puerto Cabello não ameaçou em momento nenhum, porque é um time limitado. Um time limitado. Então a torcida tá em união contra o Carille porque o time em campo não apresenta vontade de jogar futebol. E eu acho que não apresenta essa vontade de jogar futebol porque taticamente é mal treinado. Não tem aproximações. Então, meio que por falta de jogo de futebol, meio que parece que a apatia fica mais evidente. Entende? Um exemplo, o Lloyd, ele já entra cansado. E ele entrou cansado e ainda pirracento. Ele simplesmente pegou uma bola e chutou na torcida. Aí depois ficou assim, olha, viu que fez merda na hora e fez assim, olha. Cara, por mim esse cara nunca mais pisa em campo. Por mim esse cara nunca mais pisa em campo, não tem vontade, cara. Beleza, pode sair. Então, o que eu tenho pra falar, e eu não vou ser clubista. Mas me perguntaram ontem se o Vasco tem... vai parecer muito clubismo. Vai parecer. Mas só pra vocês me entenderem e eu fechar aqui, porque eu acho que se tiver algum comentário vai ser em relação a essa minha próxima fala. Me perguntaram ontem em qual posição eu acredito que o elenco do Vasco possa ocupar. O time do Vasco possa ocupar. Na tabela do Brasileiro, eu falei que em 8º lugar. Diferente do pronunciamento do Pedrinho falando que o Vasco tem o 8º melhor elenco. Eu não acho que o Vasco tem o 8º melhor elenco. Eu acho que o Vasco possa ter ali o 13º, 12º melhor elenco, por aí. Mas eu acho que o Vasco, bem treinado, possa chegar numa 8ª posição de Campeonato Brasileiro e até me surpreender. Olha o meio-campo do Vasco, cara. Tietê, Coutinho, Paulinho ou Hugo Moura. Ou Paulinho ou Tietê, né? Que são ali. O Nuno pode fazer o papel de 10, o Payet. Cara, os zagueiros do Vasco também não são ruins. Se você pegar aí o campeonato carioca, o que o Lucas Freitas, como o Lucas Freitas jogou, até acho que ele chegou a jogar algum outro jogo sem ser o carioca. Cara, os caras são bons de bola. Até o reserva é bom de bola. Então, eu só vou acreditar que esse Vasco não possa ocupar uma 8ª posição de Campeonato Brasileiro quando ele for bem treinado e as suas limitações aparecerem. Tá ligado? A limitação do Vasco hoje é uma limitação de falta de tática, de falta de um time de futebol organizado e bem treinado e falta de vontade. Esse time não chega em 8º de verdade, mas agora, um time bem treinado, eu quero ver antes de avaliar e falar qual posição que poderia ocupar ou não. Então, é isso. Eu acho que o Carille, eu acho que já acabou o clima da torcida com o Carille, e por conta de coisas que são pontuais e que seriam, volta a usar as aspas, que seriam fáceis de serem resolvidas, que é treinar o time. Aí eu acho que é difícil o Carille conseguir fazer isso. E outra, injetar vontade nos jogadores. É isso, meus amigos. Volto a pedir para vocês aí curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. É importante pra gente que a gente tá começando agora. E volto a deixar esse espaço aberto para criticar, comentar, xingar, falar o que vocês quiserem falar, que aqui é um espaço democrático, sempre com muito respeito. Então, valeu, pessoal. Depois eu volto com mais informações aí e mais questionamentos a respeito do Gigante da Colina. Abraço!